Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. E agora nós vamos falar de algo bem interessante que nós vamos fazer sobre perguntas e respostas sobre o resgate do primogênito ou resgate da primogenitura. E uma pergunta que foi me passada foi situação seguinte, como por exemplo, Jesus morreu na cruz, não fomos todos resgatados? Essa é uma questão bem interessante que as pessoas às vezes se confundem. O que é salvação e o que é vida em abundância. Como, claro que quando Cristo morreu, ele nos resgatou. E nos resgatou de toda a nossa maneira de viver. Ele também nos resgatou do pecado, ele nos resgatou do inferno. Cristo, ele nos resgatou. Só que quando a pessoa entenda que Cristo nos resgatou, mas ele não nos livra do princípio estabelecido por Deus. Olha que interessante. A pessoa de Jesus me salva, mas o princípio me prospera. Cristo me resgatou para a salvação, porque jamais eu poderia pagar qualquer preço para que eu pudesse ser salvo. Isso aqui é tão interessante, essa pergunta, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não há ninguém mais que pode intermediar isso. Só que Cristo nos resgatou para que nós pudéssemos ser salvos. O que eu estou falando sobre o resgate do primogênito ou oferta de resgate é para que você seja próspero. A pergunta que se faça é: um pobre pode ir para o céu? Claro que pode. Ele aceitando a Jesus, ele pode ir para o céu. E um rico pode ir para o céu? Claro que pode. Então significa que você tem que escolher como que você quer ir para lá. Algumas pessoas acharam que para ir para o céu deveria ser pobre. Não, é uma questão de princípios que você precisa colocar em prática para tirar você da situação que você está. Olha que interessante, a prosperidade ela é uma conduta de um conjunto de ações que te leva essa prosperidade. Ou seja, se você coloca um conjunto de ações, um princípio estabelecido por Deus, isso vai levar a pessoa a prosperar. Em Números, no capítulo 15, versículo 15, está dizendo o seguinte: o mesmo estatuto seja para vós e também para o estrangeiro. O estrangeiro somos nós. Mas depois está dizendo que seja a mesma lei, mas que também sejam os mesmos benefícios. Se você tem os mesmos leis, você também tem os mesmos direitos. Se Israel resgatou os primogênitos, que é o único que Deus permite que resgata, são pelo menos dois tipos, que são os animais imundos, impuro, e também pode resgatar o homem. São os dois tipos de coisa que se pode resgatar. Nenhum outro tipo de primícia pode resgatar. A primícia dos cereais, né? Toda a primícia ela é de Deus. E o homem é primícia. O primogênito é primícia de homem. Em Neemias está dizendo que nós deveríamos trazer os primeiros dos nossos filhos ao Senhor. Traímos também os primeiros animais dos frutos dos cereais. Ou seja, todo o primeiro é de Deus. Então Cristo morreu para a salvação, não só do primogênito, ele morreu para a salvação também dos demais filhos. Então, nós temos que entender que essa questão de Cristo ter resolveu tudo na questão espiritual para a salvação, não para a prosperidade. Se Cristo tivesse resolvido tudo na questão das prosperidade, não havia cristão pobre. Você pode ver que as pessoas oram muito, jejuam muito, buscam muito, mas não ora. Não ora como deveria orar. Não jejuma como deveria jejuar. E não busca como deveria buscar. Porque eu já vi pessoas fazendo propósitos terríveis para ganhar dinheiro. Teve uma senhora, ela e uma filha, que jejuou tanto para comprar uma casa que elas morreram. Ou seja, não adianta você fazer esse tipo de coisas para ganhar dinheiro. Para verdade, eu ainda não encontrei oração para ficar ganhando dinheiro. Ah, pastor, ora por mim para melhorar minha vida financeira. Existe como resgatar. Existe como você mudar semeando. Então,
Cristo morreu, resolveu tudo, você está salvo, mas pode não estar próspero. Você pode ser próspero sem ser salvo, e você pode ser salvo sem ser próspero. Você pode ser muito rico e não ter salvação. Você pode ser pobre e também não ter salvação. Porque a salvação não está ligado se você é rico ou se é pobre. Porque riqueza e pobreza está ligada a princípio. E salvação está ligada a entregar a vida para Jesus. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. E respondendo a pergunta por imediato, Cristo morreu para a nossa salvação e os princípios dele nós colocamos em prática para que nós tenhamos uma vida de sucesso. Deus abençoe e até a próxima pergunta.